afirmava quando ainda homem, como médium, o mesmo que muitos médiums atuais têm presenciado durante transes de desdobramento em corpo astral. Foi acusado de dizer fantasias e tomar como realidade o que era pura imaginação. Também os médiums de hoje, descrevendo as mesmas coisas, que veem e verificam durante seus passeios pelo invisível, são acusados de ignorância e de mistificação. Emanuel Swedenborg, portanto, foi um dos mestres que nos deram a codificação do Espiritismo, formando uma pleiade de espíritos superiores ao lado de São Luís, de São João Evangelista, de Santo Agostinho, Sócrates, Platão, etc. Para entregar o Consolador ao mundo, assim consolando nossas dores e auxiliando nossa redenção. Não devemos, portanto, repelir o que nos vem do alto por intermédio daqueles médiuns abnegados que realmente se integram na tarefa de intermediários entre os dois mundos, espiritual e material. Mas, sim, observar a recomendação incerta em o Evangelho segundo o Espiritismo, isto é, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, os espíritos instrutores, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Nosso dever é estudar, pesquisar, examinar, e não negar gratuitamente. Os livros estão aí, ao nosso dispor, excelentes, brilhantes, trazidos até nós pelos anjos do Senhor. A carência de conhecimentos, insuficiência de estudos entre a grande massa dos adeptos do Espiritismo, até mesmo entre médiuns. Mas só não aprendem as lições que o Senhor nos manda aqueles que não querem aprender. Obsessão. As imperfeições morais do obsidiado constituem, frequentemente, um obstáculo à sua libertação. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, número 252. Nunca, ao que parece, o estudo desse terrível flagelo, a obsessão que infelicita as criaturas afastadas de Deus, a meditação sobre suas ações e consequências e o esforço para combatê-la foram mais necessários do que na atualidade, quando a vemos, de vários matizes, agindo por toda parte. No entanto, poucos são os adeptos do Consolador que se preocupam seriamente com ela e verdadeiramente se dedicam ao sublime trabalho de compreendê-la a fim de, tanto quanto possível, afastar esse mal de infeliz que surge em nosso caminho, necessitado de que o ajudemos com os recursos da doutrina espírita e dos nossos valores pessoais e psíquicos, sob a assistência misericordiosa de Deus. Muitos militantes do Espiritismo entendem que o trabalho de desobsessão, entre nós, está superado e deve ser abolido das cogitações dos centros espíritas. Não concordamos com tal modo de pensar, porquanto, se o Alto nos concedeu a possibilidade de tentar algo ao benefício dos irmãos que sofrem, se nos foi recomendado, desde os tempos de Jesus e do advento da doutrina espírita, curássemos os enfermos, expulsássemos os demônios e ressuscitássemos os mortos, e obsessores e obsidiados não serão, porventura, mortos. Se amamos nossa doutrina e desejamos glorificá-la, e se, finalmente, amamos o próximo e desejamos servir ao bem e progredir, cumpre-nos a habilitação para os serviços supranormais que nos forem apresentados durante nosso carreiro de espíritas. Concordo, porém, em que, atualmente, escasseia o interesse entre médiuns e dirigentes de sessões por esse melindroso trabalho. A fim de que lhe nos dediquemos, com êxito apreciável, serão necessários uma acentuada renovação em nosso próprio ser, um sentimento de amor ardente pela causa, a fé que transporta montanhas, as qualidades morais que se possam impor à rebeldia do obsessor, a coragem de assumir responsabilidades com o próprio mestre e sermos seus intérpretes, médiuns dotados de certa experiência e vocação ao difícil ministério assistencial, pois é visível ao observador o comum dos médiuns não possuir condições para tanto, conhecimento pleno das poucas instruções existentes sobre o assunto em nossos livros doutrinários, e ainda ambientes favoráveis a tão importante ação, pois não nos é possível prestar serviços tão sérios e transcendentes em ambientes de centros profanados por festas, tumultos, compras e vendas e coisas mais que, infelizmente, assistimos contrariando as condições adequadas para o autêntico intercâmbio espiritual. A desobsessão é um dos trabalhos mais sagrados da doutrina espírita, mas isso não é compreendido por boa parte da comunidade espírita, médiuns e dirigentes inclusive. Daí, entre outras, a dificuldade para as curas em nossos núcleos de trabalhos transcendentes.
Temos observado que certos médiuns temem orar por obsessores a fim de não atraí-los, quando, em verdade, devemos amá-los e nos compadecer deles, procurando servi-los, e quando a prece é justamente a defesa que contra suas investidas possuímos, a par das boas qualidades morais e mentais. É erro supor que os obsessores sejam literalmente perversos, ao contrário, são, como nós, filhos de Deus, merecedores de nosso apreço e da nossa consideração, como é a mais angelical entidade com a qual poderemos confabular, se merecermos tal favor. Eles são, sim, grandes sofredores, padeceram, quando encarnados, injúrias, humilhações, muitos foram vítimas de crimes, mas são também passíveis de nos respeitar e estimar, se soubermos compreendê-los e conquistá-los através do amor, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, como ensina o venerável apóstolo do amor, Paulo de Tarso, capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Entre os amigos espirituais que tenho a honra de possuir conto com alguns obsessores. Estimam-me, respeitam-me, embora obsidiem aqueles que noutros tempos os feriam ou os que os atraem com a prática de erros ou emissão de pensamentos nocivos. São tais como homens que não se negam a ser amigos de alguém, embora se revelem inimigos deste ou daquele cidadão. Depende de nós próprios conservar tais afeições e para convencê-los ao bem. Procurando aconselhá-los, mesmo através da prece, amorosamente, pacientemente, conseguiremos atraí-los para as coisas de Deus. E mais uma ovelha poderá ser recebida no aprisco daquele amoroso pastor que afirmou haver maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 3-7. E que alegria será nossa encaminhando para o aprisco do Senhor um obsessor reintegrado no bem através de nossas preces, de nossos conselhos inspirados nos ensinamentos do Consolador, a quem nós próprios tanto devemos. Confesso que, em meio século de prática mediúnico espírita, nunca senti maiores alegrias íntimas do que as que experimentei advindas do fato de conseguir consolar e convencer ao bem um desses pobres irmãos tão incompreendidos pelos homens, que raramente se dispõe ao estudo necessário a fim de ajudar o nosso Mestre a servi-los como ele próprio, Jesus, nos vem servindo através do tempo. Existem, é verdade, obsessores maldosos, capazes de obsidiar qualquer indivíduo invigilante que se lhes afine, fato que contemplamos hoje no mundo inteiro. Mas, que maldade há que resista à mágica sublime do amor? E o maior culpado de sermos obsidiados não somos, porventura, nós mesmos? A obsessão nada mais é do que uma troca de vibrações afins, declara Bezerra de Menezes em seu comovente livro Dramas da Obsessão, o que confere com os nossos princípios doutrinários. Ora, toda essa meditação foi provocada por uma gentil adepta do Espiritismo, que nos deu a honra de sua visita um dia desses. Confessando-se, embora dirigente de um núcleo espírita, mostrou ignorar os mais primários conhecimentos sobre o assunto, ao perguntar: o obsessor entra no corpo do obsidiado? Como agir com ele? Não, minha irmã, o obsessor não entra no corpo do obsidiado, a não ser que se trate de um médium sonambúlico que caridosamente lhe empresta o seu aparelho mediúnico para a manifestação, dele afastando-se durante alguns minutos. Mas esses médiums são muito raros e os únicos, a rigor, inconscientes. O comum dos obsessores envolve o obsidiado em vibrações nocivas, dominando-lhe a mente com sugestões perniciosas, maléficas mesmo, perturba-o, constrange-o a atos que não desejaria praticar, presenciando, no entanto, o que faz, mas sem forças para resistir, indo, às vezes, até ao suicídio, se a tempo não for socorrido pela ação caridosa das entidades protetoras ou pelas nossas preces e o próprio desejo de reagir, voltando-se para Deus e orando. Uma das mais graves obsessões é aquela provocada pela hipnose, ou sugestão do obsessor sobre o indivíduo, durante o sono da noite. Despertando, esse homem poderá realizar os piores desatinos, cumprindo as ordens recebidas do obsessor. E ninguém desconfiará que ele se encontre sob julgo obsessivo. Daí a necessidade da oração diária a favor de obsessores, o que, ademais, é uma expressão de genuína caridade. E quem se deixa assim obsidiar é cúmplice do próprio obsessor, visto ser invigilante, portador de baixa moral, afastado de Deus. Belos e instrutivos livros de Leon Denis,
de Gabriel Delano e outros mestres que desvendaram, com suas pesquisas e devotados estudos, esses mistérios dos seres, ou mistérios da natureza, para nossa instrução, existem na rica bibliografia espírita à nossa disposição. Por que não os estudar, se tanto necessitamos aprender para realizar os serviços que o Senhor nos confiou? Só os não conhecem aqueles que sentem aversão ao estudo mais profundo da doutrina espírita. Mas os espíritas, mormente médiuns e diretores de trabalhos experimentais, têm necessidade de saber tudo sobre isso, se realmente desejam realizar esses trabalhos edificantes para si próprios e para a sociedade, o que constituirá a mais eficiente propaganda da celeste doutrina, que tudo nos dará se a soubermos amar e valorizar. No capítulo 23, de O Livro dos Médiuns, existe preciosa explanação sobre obsessões, e convém seja estudada e bem compreendida, em particular pelos médiuns, a quem é destinada, e pelos dirigentes de sessões, para quem é indispensável, pois em verdade conheço alguns que nunca leram o Livro dos Médiuns, e outros que o leram sem entendê-lo, o que é lamentável. Outros sim, em O Livro dos Espíritos, muitos ensinamentos de grande valor poderão guiar aqueles que, como a nossa prezada visitante, desejam instruir-se nesse delicado campo do conhecimento e prática espíritas, que é a obsessão. No capítulo 9, por exemplo, além de outras questões importantíssimas, existe a de número 473, sobre possessos, a qual justamente responderia às dúvidas da nossa visitante, se ela se desse ao trabalho de consultá-lo. P. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? R. O espírito não entra em um corpo como entrar numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas, o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Seria de bom aviso a consulta constante a tão preciosos e indispensáveis mananciais de instrução doutrinária, quaisquer que sejam as nossas dúvidas. No próprio Novo Testamento encontraremos excelentes instruções sobre a obsessão, assim como em Atos dos Apóstolos, considerado o primeiro tratado de mediunidade. Como vemos, possuímos muitos recursos para combater a obsessão, inclusive procurando corrigir os nossos próprios defeitos, a imperfeição da nossa mente e a dureza do nosso coração, e ajudando o próximo a combater os seus, através da exposição destas lições que os códigos espíritas nos oferecem. A vivência com obsessores e obsidiados, a observação em torno dos variados casos que se nos apresentam são de suma importância para nossa instrução, assim como a dedicação e o amor a esses pobres irmãos tão temidos e caluniados, nunca nos esquecendo de que se eles nos obsidiam é porque os atraímos com as nossas más qualidades, que a eles nos igualam. Ontem como hoje. Uma das maiores alegrias que podem atingir-nos o coração é encontrar referências a fatos espíritas nas leituras que fazemos sobre o cristianismo e os cristãos primitivos, e até em escritos de outras procedências, pois não temos a pretensão de supor que somente a nós, adeptos do espiritismo, é dado obter a inspiração ou a revelação do alto. Por certo, a fonte de onde jorram os ensinamentos é uma só, ou seja, a espiritualidade superior, diferindo apenas a época em que são recebidos, os veículos mediúnicos que os obtêm, a interpretação dos seus exegetas e o grau de maturidade do povo a quem são destinados. Durante uma rápida busca feita, há tempos, em valioso compêndio espírita, infelizmente esgotado e não mais editado entre nós, História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle tivemos a dita de encontrar belíssimas citações de autores antigos, que nos deleitaram o coração. Animamo-nos a transcrevê-las nesta crônica, pois entendemos necessário conhecer bem mais o pensamento daqueles servidores da primeira hora, a fim de cotejarmos o que eles outrora recebiam, pela intuição e por revelação, com o que nós outros, no século XX, recebemos também do alto trazido pelos nossos protetores espirituais. Muitas vezes, constatamos pequenas diferenças nos primeiros ensinamentos, cotejando-os com os auferidos hoje,
Mas isso se dá apenas no tocante às palavras. Por exemplo, o que designavam por anjo é por nós chamado espírito guia, ou protetor espiritual. O que antes denominavam demônio é hoje apenas um espírito, ao qual podemos, talvez indevidamente, considerar um obsessor, um espírito atrasado. O profeta é o médium, na atualidade, e pelo prosseguimento da leitura verificaremos que os arcanjos ou anjos daquele tempo, são, para nós, um Francisco de Assis, um Antônio de Pádua, um Vicente de Paulo, um São Luís, de França, ou um Bezerra de Menezes, um Bittencourt Sampaio, um Emanuel, um Eurípides Barçanufo, o qual, realmente, quando se deixa ver pela nossa evidência, dir-se-ia um anjo, tal a forma belíssima do seu perispírito, e outros mais que veneramos e a quem chamamos espíritos de luz. Lendo os escritos dos chamados pais da Igreja, ou seja, os escritores e mestres dos primeiros séculos cristãos, encontraremos o ensino e a prática espíritas legítimos, sem falar em Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, que é também o primeiro livro dos médiuns concedido aos homens, tal a profusão de fatos mediúnicos do que contém, e tudo isso vem dar maior relevo à magnitude da doutrina espírita revelada a Allan Kardec, a qual vem sendo tão incompreendida por nós próprios, e as grandes mensagens que há um século são ditadas aos médiuns sob os auspícios da terceira revelação. O ilustre Conan Doyle chega mesmo a salientar que o exame da doutrina de Jesus mostrar-nos-á que tudo quanto chamamos de espiritismo moderno parece ter sido familiar ao grupo do Cristo, que os dons do Espírito, exaltados por São Paulo, Paulo de Tarso, são exatamente os que exibem os nossos médiuns, e que aquelas maravilhas que deram a convicção da realidade de outro mundo, outrora, podem ser sempre apreciadas e deveriam agora ter um efeito semelhante, se mais uma vez os homens procurassem obter a certeza da sobrevivência e do intercâmbio entre os seres das esferas física e espiritual. Este assunto terá uma referência ligeira, bastando dizer que, longe de ter vagado pela ortodoxia, há boas razões para pensar que o espírito humilde e não dogmático, com as diretas mensagens espíritas, com a sua comunicação com os santos, e com a associação com aquele alto ensino que foi chamado Espírito Santo, está mais próximo do cristianismo primitivo do que qualquer outra seita existente. Capítulo 24. Os primeiros cristãos viviam em íntimo e familiar contato com os invisíveis, e sua absoluta fé e constância se baseavam num pessoal conhecimento positivo que cada qual havia adquirido. Sabiam não como especulação, mas como um fato absoluto, que a morte não significa mais que a passagem para uma vida mais ampla, que deveria ser chamada mais propriamente nascimento. Op. Cit. Uma das provas lembradas pelo grande psiquista inglês são as inscrições fúnebres dos túmulos catacumbas, as quais, em Roma ou em outras províncias do Império, absolutamente não são desoladoras, mas vigorosas, revelando fé e esperança. Enquanto os túmulos dos romanos exprimiam abandono, descrença no futuro, materialismo, diziam as inscrições das catacumbas cristãs. Agape, viverás para sempre. Ou vitorina em paz em Cristo. Ou que Deus renove o teu espírito. E vive em Deus. Essas inscrições bastam para mostrar que um ponto de vista sobre a morte, novo e infinitamente consolador, tinha sido alcançado pela humanidade. Um símbolo que predomina nas catacumbas dos cristãos é o bom pastor, a delicada ideia de um homem carregando um pobre cordeirinho. Op. Cit. Os exegetas e pesquisadores dedicados a estudos sobre o cristianismo citam sempre, em suas obras, ensinamentos retirados de livros dos antigos pais da Igreja, tais como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Ireneu, Orígenes, Hermas, este figura mais ou menos apagada que se diz ter sido amigo de São Paulo e discípulo direto dos apóstolos. Santo Agostinho e outros autores, igualmente ilustres, nos dizem dos conhecimentos que eles possuíam sobre o psiquismo e a convivência que tinham com espíritos e fatos espíritas hoje por nós observados e analisados. Convém aqui lembrar que Santo Agostinho foi um dos espíritos expositores ou reveladores da doutrina espírita Allan Kardec. Peço vênia ao leitor para citar alguns trechos retirados ao mesmo livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, transcritos de antigos livros desse mesmo vulto cristão que tão de perto nos fala ao coração. No livro de Cura pro Mortuis, Santo Agostinho assim se expressa:
Os espíritos dos mortos podem ser mandados aos vivos, aos quais podem desvendar o futuro, que ficaram conhecendo por outros espíritos ou pelos anjos ou pela revelação divina. Isso é puro espiritismo, exatamente como conhecemos e definimos, opina Conan Doyle. Agostinho não teria falado nisso com tanta segurança nem com tanta justeza de definições se não tivesse tido seu conhecimento familiar. Op. Cite. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho se refere ao fato de o corpo etéreo de uma pessoa poder comunicar-se com os espíritos e com os guias mais elevados e ter visões. Isso nós sabemos que muitos médiums atuais, mesmo no Brasil, frequentemente o fazem. O Pastor, livro atribuído a Hermas, que, segundo diziam, viveu ao tempo de Paulo de Tarso, isto é, no meado do século I, diz o seguinte: o espírito não responde a todas as perguntas nem a qualquer pessoa particular, porque o espírito que vem de Deus não fala ao homem quando este quer, mas quando Deus o permite. Assim, quando um homem que tem o espírito de Deus vem a uma assembleia de fiéis, e quando foi feita uma prece, o espírito enche esse homem, que fala como Deus quer. Op. Cite. Também isso é puro espiritismo, com a única diferença de que, na obtenção de um receituário, por exemplo, ou na recepção de um livro mediúnico, trabalhos estes que não se podem realizar em assembleias, o médium se mantém isolado, sozinho, por ordem de seus próprios instrutores espirituais. Orígenes, ao que se sabe, diz na sua controvérsia com seus sus, muita gente abraçou a fé cristã, a despeito de tudo, porque seus corações foram mudados subitamente por algum espírito, querem aparição, querem sonho. Op. Cite. E quantas vezes fatos análogos temos presenciado odiernamente, entre pessoas que assim se tornam espíritas. Ireneu, por sua vez, escreveu o seguinte, o que vem confirmar o que hoje os códigos espíritas descrevem e a mediunidade comprova. Ouvimos que muitos irmãos na igreja possuem dons proféticos, mediúnicos, e falam, através do espírito, diversas línguas e revelam, no interesse geral, coisas ocultas aos homens, explicando os mistérios de Deus. E Conan Doyle acrescenta, nenhuma passagem poderia descrever melhor as funções de um médium de alta classe. Op. Cite. Hoje em dia acontece o mesmo, e entre nós, se tal não se verifica tanto pela palavra, ocorre, todavia, através da psicografia, quando o espírito se permite revelar os mistérios de Deus para o bem da humanidade. Tertuliano, uma das mais brilhantes inteligências do século III, diz em seu livro de Anima. Temos hoje entre nós uma irmã que da natureza recebeu os dons da revelação que ela exerce em espírito na igreja, entre os ritos do dia do Senhor, domingo, caindo em êxtase. Conversa com os anjos, espíritos elevados, vê e ouve mistérios e lê os corações de certas pessoas, curando os que o pedem. Entre outras coisas, disse ela, me foi mostrada uma alma, em forma corpórea, e parecia um espírito, mas não vazio uma coisa vaga. Pelo contrário, parecia que podia ser tocada, era macia, luminosa, da cor do ar, e de forma humana em todos os detalhes. Op. Cite. É encantador para os médiuns do século XX verificar que fatos idênticos se dão com eles próprios. O médium dos nossos dias, que possui o dom da clarividência e que teve ocasião de ser tocado por um espírito em sessões de contato, sabe que este, com efeito, se nos toca, tem mãos macias como pétalas de rosas, temperatura e até certo peso, e os clarividentes, trabalhando em obras psicográficas, não só veem o espírito que as dita, mas também percebem que este é luminoso, da cor do ar e de forma humana em todos os detalhes. Fato significativo e muito interessante é que, por essa longínqua época, aqueles que tinham dons se consideravam superiores aos outros, eram então advertidos de que um homem pode ter dons sem possuir grandes virtudes, de modo que é espiritualmente inferior a muitos que não possuem dons. Op. Cite. Falando sobre o objetivo dos fenômenos então produzidos, diz o livro 8, século I, Constituições Apostólicas, provavelmente do início do século III. Não são para as vantagens dos que os realizam, mas para a convicção dos descrentes, para aqueles a quem uma palavra não persuada, mas a força dos sinais pode envergonhar, pois os sinais não são para os que acreditam, mas para os descrentes, tanto judeus como gentios. Depois a relação dos dons espirituais,
que tão bem conhecemos, ou diferentes formas de mediunidade. Portanto, ninguém que produza sinais, fenômenos e maravilhas julgue fiel a quem não é considerado como tal. Porquanto os dons de Deus que são concedidos através do Cristo são vários e uns recebem estes, outros recebem aqueles. Porque talvez esse recebe a palavra de sabedoria, fala em transe, e aquele a palavra do conhecimento e inspiração, uns distinguem os espíritos vidência, outros o conhecimento antecipado de coisas vindouras, outros a palavra de ensino incorporação de espíritos, enfim a outros um longo sofrimento, cite. Os antigos cristãos foram, pois, fiéis ao mandato que receberam do alto ao reencarnar. Cumpriram brilhantemente sua missão e para nós deixaram não só os preciosos testemunhos que nos iluminam as mentes e auxiliam-nos à redenção do espírito, mas também a força dos seus exemplos, pois muitos deles foram sacrificados, deram a própria vida para que esses segredos dos céus fossem também revelados aos de boa vontade, sedentos de amor, de justiça e de verdade. Presentemente, os fatos se repetem e, se formos fiéis a essa doutrina imortal que nos veio às mãos através de Allan Kardec, conhecida e praticada nos primeiros séculos do cristianismo, creio que devemos conservá-la dignamente como os primeiros adeptos o fizeram, evitando deturpá-la com infelizes ideias pessoais e ignorância dos seus princípios e profundidade, como lamentavelmente observamos que tem acontecido. O tesouro celeste que os grandes espíritos colocaram em nossas mãos, por ordem do Cristo, o Verbo divino bem merece de nós os esforços, as renúncias e o amor de que os antigos cristãos espíritas nos deram exemplo, a fim de que o conservemos íntegro e puro para gerações por vindouras, nossas seguidoras na ordem da vida. Psicografia e caridade. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a mim vai de ser da faculdade que te prove conceder-me, peço que me retires, de preferência consentires seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é em bem de todos e o meu próprio avanço moral. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28 a 10, Prece para os médiuns. São numerosas as vezes que, através de cartas, tenho recebido pedidos de orientação para o desenvolvimento da mediunidade, principalmente a psicografia, que parece ser a mais querida e desejada das faculdades psíquicas, dado o plano sublime a que ela pode atingir, conforme as possibilidades daquele que aspire, apesar de sabermos que todas elas podem alcançar pianos nobilíssimos, se bem cultivadas e praticadas. Inumerosas têm sido as minhas respostas, sempre baseadas nos programas e princípios da codificação espírita. Muitos dos candidatos a essa faculdade, que me escrevem ou visitam, aspiram a ser médiuns literatos, isto é, produzir literatura em prosa e até mesmo em versos, julgando que é bastante ser psicógrafo para produzir literatura de todos os tipos, inclusive poemas de autores consagrados e grandes livros. Mas, isso é um engano. Nesse setor belo, mas dificílimo de ser dominado, somente poderá vencer aquele que, além da especialidade de médium literato, trouxer, ao reencarnar, o compromisso, a tarefa de realizar o feito, que não depende tão só dos méritos que ele já possa ter adquirido, mas da missão a que se comprometeu, ou do resgate, ou reparação, que lhe seja necessário provar. Ainda porque, não é em uma única existência que um médium se prepara para o desempenho pleno da mediunidade, mas em várias, e para ser médium literato ele precisa trazer arquivados na consciência profunda conhecimentos indispensáveis à ação do escritor comunicante, e é também sabido que um médium muito culto, cujo cérebro se encontra abarrotado de teorias, traz boas doses de ideias preconcebidas e por isso frequentemente interfere nos ditados que recebe do além. Quem recorrer ao livro dos médiuns compreenderá que escrever versos ou prosa com a psicografia é uma especialidade do médium psicógrafo e não uma regra, e onde não houver tal especialidade o dito feito não se realizará. Imbuídos dessa ilusão, médiuns iniciantes forçam a obtenção de versos mediúnicos de má qualidade, assim como prosa inexpressiva e até livros, que seria melhor jamais terem sido escritos. Não, o início não é esse. É o estudo, o trabalho da caridade, o preparo moral e mental, a oração, a súplica, a renúncia, porque tal é a faculdade. Se o seu germe existir nos refolhos do ser, brotará suavemente, sem ser exigida,
enquanto que, forçada por uma insistência contraproducente, resultará no desencadear de fenômenos quais a sugestão, o personismo, como diz Aksakov, isto é incomodativo animismo, espinho da mediunidade, e despontará protegida pelas vibrações defensivas das faixas da caridade emitidas por eminentes entidades espirituais. Lamentamos profundamente a incompreensão de alguns desses iniciantes da psicografia, que teimam em ignorar os labores da caridade, verdadeiros esteios a favorecer a mediunidade. Todo médium deverá iniciar o seu desempenho no campo da doutrina espírita pelas vias da beneficência, porque assim fazendo desenvolverá os seus poderes psíquicos envolvidos nas faixas vibratórias superiores, junto aos guias espirituais, sempre incansáveis em recomendar a prática da beneficência e o estudo constante e metódico, desestimulando a ação arbitrária, de começar pelo fim, isto é, pela literatura em prosa ou versos. Isto, em verdade, pode acontecer, quando se tratar de médium que revele uma especialidade de vulto superior, como é o caso de Francisco Cândido Xavier, cujo primeiro livro apresentado ao público foi o monumental Panáso de Além-Túmulo. Mas havemos de compreender que isso é raro, quase exceção, e que esse médium, desde o início, dedicou-se à prática do bem de forma inegavelmente apostolar, assim se firmando no esteio poderoso da mediunidade, a caridade, o amor aos que sofrem. Outros médiuns do nosso conhecimento têm igualmente observado a cautela de começar pelo princípio, e o resultado tem sido invariavelmente benéfico. Em vez de versos que, no dizer de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, capítulo 16 a 193 terceiro, são muito comuns quando maus e muito raros quando bons, o psicógrafo que se inicia no espinhoso labor da mediunidade intelectual deverá aspirar, primeiramente, a tornar-se um orientador doutrinário, um conselheiro que transmitirá aos necessitados ou sofredores, que o procurem, o consolo, o conselho, a advertência, a palavra que lhes enxugue as lágrimas, que os encaminhe suavemente a um roteiro de equilíbrio, educando-os, esclarecendo-os quanto aos seus problemas mais urgentes. Esse desempenho é uma das mais legítimas expressões da caridade moral, a mais difícil de ser praticada. Muitos corações existem sangrando junto de nós, comumente sem que os percebamos. São irmãos urgentemente necessitados de uma advertência, um esclarecimento, uma receita que os alivie de sofrimentos físicos. Uma mensagem do alto, conselheira, amorosa, que um médium desse tipo, isto é, psicógrafo, obtenha do além para eles, quando solicitado, poderá até mesmo salvá-los do suicídio e normalizar-lhes a existência, encaminhando-os para a luz da verdade e do amor a Deus. Mas, para que o médium possa realizar esse feito importante, embora pouco notado pelos observadores, por realizado na descrição silenciosa da caridade, que se não evidencia nem vai desse traço, é imprescindível que ele conheça pontos importantes do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, a fim de que os guias espirituais que o assistirem encontrem em seu cérebro elementos para desenvolver-lhe a prédica, isto é, o conselho, a orientação legítima. Então, com a continuação dessa tarefa bendita, é bem possível que o psicógrafo, dentro de certo tempo, venha a produzir bons artigos doutrinários, adequados à publicidade, os quais, por sua vez, meritórios serviços poderão prestar aos simpatizantes do Espiritismo. Importa não esquecer, contudo, que o da caridade, do auxílio aos que choram, é o serviço do silêncio, da modéstia, não vai para os jornais nem para as tribunas ou rádios. Não serve para exaltar a vaidade, nem o orgulho, nem o prazer de se sentir admirado. É o trabalho da mão direita, que a esquerda não vê. Mas pelo mestre e seus mensageiros é conhecido e saudado. Em 52 anos de prática espírita tive atentas observações convenientes, inúmeros candidatos à mediunidade, a psicografia em particular, têm passado sob nossas observações. Aliás, as observações que fizermos nesse campo muito nos auxiliam no aprendizado. Vários deles, porém, absolutamente nada conseguiram na literatura mediúnica. No entanto, quase todos se tornaram médiuns receitistas, conselheiros, recebendo também orientações psicografadas, quando necessárias ou indispensáveis, dos protetores espirituais, nos serviços da caridade, e curando ou aliviando dores morais e físicas através de passes aplicados com autêntico amor e respeito.
porque isso acontecia com determinados médiuns. Porque, como intérpretes do além, não tinham a especialidade de médiuns literatos, mas traziam o dom de fazer o bem, que é a lei, dom divino que, beneficiando o próximo, beneficia, em primeiro lugar, quem o exercita. Mais recentemente, isto é, nos dias atuais, um jovem espírita, o irmão JFS, dotado de prendas morais assaz recomendáveis, inclusive a modéstia e humildade de coração, bom filho para seus velhos pais, bom pai para seus pequeninos filhos, funcionário exemplar da sua repartição, qualidades que muito recomendam o espírita, como sabemos aspirava, como tantos, a tornar-se médium orador, literato ou mesmo beletrista não mediúnico. Porque solicitasse nossos conselhos e orientações experimentamos suas possibilidades, mas resultaram negativos todos os esforços. No entanto, tratava-se de pessoa culta e conhecedora da doutrina dos espíritos. Finalmente ele próprio, pela dedicação, fidelidade e boa vontade demonstradas mereceu a intuição de seus guias para experimentar o receituário homeopata. Orientações e conselhos de amigos sinceros foram obtidos e no momento é médium receitista, bem assistido pelo alto, de nobre instituição espírita de nossa cidade. E convém frisar que tais médiuns são comuns hoje em dia. Cremos que todos os candidatos à mediunidade deviam prestar mais atenção às lições de O Livro do Médiuns. Esse livro não está absolutamente superado, como querem alguns. É um tratado, um clássico de técnica mediúnica e nada de superior a ele o alto revelou até agora. É preciso, portanto, conhecê-lo bastante, a fim de não perdermos tempo preferindo versos mal feitos às obras do amor e da caridade, que cabem em todos os corações. E a verdade é que, através deste trabalho, não duvidamos em menor espaço de tempo do que presumimos, poderemos atingir a literatura mediúnica. Quem sabe? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor. Mateus 6:33. Convite ao estudo. Deus consola humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda parte, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dotes, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. O Espírito de Verdade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6, it. 8. Uma gentil simpatizante da doutrina espírita, ainda desconhecedora dos seus princípios e ensinamentos, escreveu-nos fazendo duas perguntas interessantes, que requerem respostas destacadas. Escreveu ela: Tenho minha mãe doente de males reumáticos, que muito a fazem sofrer, há 15 anos, os quais já puseram mesmo com as pernas paralíticas. Depois de lutas insanas e infrutíferas recorri ao espiritismo, que tantos doentes ha curado. Confesso que, com esse tratamento, minha mãe se encontra bem melhor, pois anda escorando-se em duas bengalas, quando antes vivia em cadeira de rodas. Mas em verdade ainda não sarou e tenho dúvidas quanto à sua recuperação total. Como hei de interpretar esse fato, quando sei que Jesus prometeu curar aqueles que recorressem a ele, enquanto eu mesma reconheço e outros doentes foram radicalmente curados pelo mesmo processo? Será que Jesus não me conhece nem conhece minha mãe? No céu também existem predileções? Não, minha irmã, no céu, ou seja, no mundo espiritual não há predileções, porque a lei que o dirige é justiça e misericórdia, e você sabe disso, porque todos os compêndios religiosos do mundo o afirmam. Por que então essa blasfêmia? Se, em um ano de terapêutica espiritual, sua mãe ainda não logrou a cura completa, é visível que a enfermidade dela tem origens espirituais. A cura completa depende dela própria, mais do seu progresso moral e espiritual que de tratamento físico. Isto se trata de uma provação para expurgar delitos cometidos em passada existência, ou na presente existência mesmo, um testemunho, um acerto de contas com a lei divina, por ela transgredida. Nos códigos da doutrina espírita,
Os mensageiros do Senhor esclarecem que inúmeros males que nos assaltam podem ser frutos negativos colhidos de atos praticados na atual existência, uma vez que até mesmo pensamentos inferiores, o maltrato pessoal contra o próximo e até os vícios que tenhamos podem reverter em prejuízos graves sobre nós próprios. De outro lado, você está enganada quando julgue Jesus prometeu curar alguém. Não, ele não prometeu curar, prometeu apenas aliviar. Ora, aliviar não é curar, a cura completa depende do próprio paciente, do seu progresso moral e espiritual, e, com efeito, relativamente à sua querida mãe já o mestre cumpriu a promessa, pois você própria confessa que ela, antes vivendo presa a uma cadeira de rodas, atualmente caminha amparada em bengalas, aliviada, portanto, pelas virtudes do Consolador, doutrina espírita, por ele próprio, Jesus, enviado a este mundo para socorrer e ensinar os sofredores. Se você se der ao trabalho de consultar o sublime livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, encontrará no capítulo 6, o Cristo Consolador, a promessa do Mestre a qual alude. Ela é mais séria e profunda do que pensamos e convém refletir um pouco sobre seus termos. Diz ele: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele, portanto, não prometeu curar ninguém, mas aliviar a todos. Entretanto, impôs uma condição: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11:28-30. Quando, portanto, tomarmos o jugo do Senhor, que é a responsabilidade dos deveres exigidos pela sua doutrina, e acharmos repouso para as nossas almas, estaremos curados, pois só pode sentir paz, repouso, quem nada mais sofre. Mas, perguntará ainda a missivista, que jugo, que fardo é esse? Como compreender tal simbolismo? O jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, expostos no Sermão da Montanha e na Revelação Espírita, é a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e sua observância possível, divulgada no alto do Sinai. Recomende à sua genitora que se banhe na luz dos ensinamentos evangélicos espirituais, lembrando-se de que há paralíticos não só sem recursos para o próprio tratamento como até sofrem frio e fome, que existem crianças envolvidas em folhas de jornais, ao nascerem, sem roupas para vestir, e que nós outros temos o dever de minorar-lhes os sofrimentos, aprendendo com Cristo a lição da solidariedade e do socorro, o exemplo do alto, que minora e alivia-nos os nossos sofrimentos. Faça ler e meditar sobre os ensinos constantes dos livros que o Cristo de Deus nos vem concedendo há mais de um século, através dos seus obreiros do invisível, que ali também você mesmo aprendam a se renovar interiormente, vivendo melhor a vida do espírito e não apenas a da carne, em sintonia com as faixas protetoras da espiritualidade, preparando-se para a cura desejada, pois é preciso que se saiba receber misericórdias celestes, como essa. Não basta orar e suplicar. É imperioso dar de si próprio, ajudar, proteger, devotar-se ao próximo, enxugar lágrimas alheias, para que mereçamos auxiliados. Tudo isso é também terapêutica que aplaca provações, cura as chagas da alma e, logicamente, as doenças do corpo, consequentes daquelas. Em sua mãezinha que está doente é a alma. O jugo que Jesus nos convida a carregar é a prática das virtudes por ele ensinadas. Essa prática, reconciliando-nos com a nossa consciência, é que verdadeiramente nos cura dos males que nos têm afligido até agora. Jesus nos dá o alívio, sim, conforme promete. E dá-nos, mais, a proteção da sua doutrina, para que nos curemos a nós mesmos e tenhamos o mérito de sermos os preparadores do nosso próprio triunfo espiritual. A lei do mérito é sempre considerada para os efeitos de curas. Pergunta ainda a gentil leitora: Deus perdoa nossas faltas? Ouço dizer que sim. Mas como conciliar tal afirmativa com a verdade, se outros tantos dizem que Deus é também justo e nos castiga, tanto assim que nos condena ao inferno e permite que seres infelizes arrastem vidas miseráveis, até mesmo repugnantes, enquanto outros dizem que esses estão pagando o que fizeram? A sua confusão, prezada leitora, parte da falta de verdadeiro conhecimento da lei de justiça e de perdão. Certamente que Deus é perdoador e justiceiro,
Mas perdão não quer dizer desculpa nem cumplicidade com o erro, nem justiça quer dizer apenas severidade e castigo. Segundo os ensinamentos dos espíritos superiores que revelaram a doutrina do Consolador, o perdão de Deus às nossas faltas assenta-se na possibilidade, que suas leis admitem, de reencarnarmos quantas vezes sejam necessárias a fim de, através do trabalho, do amor e de uma existência voltada ao bem, repararmos o mal praticado no passado. Pelo amor poderemos refazer muitos erros cometidos anteriormente, pois não há, a rigor, necessidade de punições severas como reparação para a totalidade dos erros que cometemos. O próprio apóstolo Pedro asseverou que o amor cobre uma multidão de pecados, isto é, que pela prática do bem poderemos nos reabilitar de quedas anteriores, ou atuais, praticadas contra o próximo ou contra nós mesmos. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. E o apóstolo Tiago: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Tiago 5:20. E nós acrescentaremos: converter um pecador ao bem é genuíno ato de amor. Vemos aí, então, a par das lições do Consolador, que o trabalho do amor, a beneficência, a caridade resgatam faltas. É o perdão honroso, de Deus, que dignifica, eleva, brilhantemente repara o erro cometido, mas nunca o perdão ocioso, que não satisfaria nem mesmo a consciência do próprio pecador. Há, porém, um tipo de erro, de pecado, para o qual não há perdão. Os antigos denominavam-no pecado mortal. O delinquente, então, irá para o inferno, isto é, terá uma encarnação, imposta pela lei, na Terra mesmo ou em outros planetas inferiores, onde espiará por entre choro e ranger de dentes, segundo a expressão evangélica. É o pecado contra o Espírito Santo, ou contra o Espírito, simplesmente. Compreendemos, assim, que o Espírito Santo representa a lei suprema de Deus, e não pode ser tão ultrajada. O pecador terá de expiar, portanto, o seu pecado ao pé da letra, até o último centavo. É o próprio Jesus que nos dá notícia desse fato. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12:31. Veremos então os réprobos reencarnados, para exemplo nosso, arrastando-se pelas sarjetas, são doentes incuráveis pela medicina, mutilados, miseravelmente chagados, ou loucos incuráveis confinados em hospícios onde há choro e ranger de dentes, obsidiados incuráveis, leprosos, prisioneiros para sempre, encarcerados em prisões implacáveis, etc. Estão, pois, detidos no inferno, reparando o antigo mal não mais através do amor, pois ainda não saberiam amar, mas flagelados pelo sofrimento, que os reeduca e faz conhecer o mesmo martírio que infligiram aos outros, ofendendo, blasfemando contra a lei suprema do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque, quando ofendemos o próximo, é a nós mesmos que ofendemos, e também a lei suprema do Todo-Poderoso. Podemos reconhecer a muitos desses, são suicidas reencarnados, são os fazedores de guerras que desgraçam os povos e as nações, os flageladores dos povos através de mil distúrbios internacionais, inclusive econômicos, traidores da pátria, que a defraudam e arruinam, ou da fraternidade universal, os traidores do amor e corruptores da religião, que enganam o crente, traidores da fé, deturpadores da revelação trazida pelo Cristo. Meu Deus! O mundo está repleto deles e os vemos diariamente a chorar, e oremos por eles, e os socorremos com nosso auxílio fraterno, e suavizamos os seus infortúnios, pois o Mestre e o seu Consolador ensinam como havemos de agir. Se Deus é justiça, é também misericórdia, e seremos nós, então, os operários da misericórdia do Pai, que não deseja a morte, perdição eterna, do pecador, mas que ele se converte e viva. Acaso tenho eu prazer na morte do pecador? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes e ele se converta dos seus caminhos, e viva. Ezequiel 18:23. Há devedores dessa espécie que necessitam de séculos, talvez milênios, para se erguerem das suas infâmias de anteriores existências. Os romances espíritas, ditados aos médiuns pelos espíritos escritores,
mostram exemplos na vida real que nos edificam, ensinando-nos importantes pontos da lei de Deus que nos será indispensável aprender e respeitar. Uma vez, porém, regressando à pátria espiritual, esses pecadores terão resgatado uma parte do débito e voltarão, então, novamente, aos cenários deste mundo, continuando seu programa de reparações e trabalho, a fim de pagar até o último centavo. De qualquer forma, ele, o delinquente, não estará perdido. À custa de sofrimentos resgatará os débitos do passado, tornando, assim, ao Pai redimido. A parábola do filho pródigo é a lição que Jesus nos dá a tal respeito. Lucas 15:11-32. Não seremos, portanto, esmagados por uma justiça implacável. Justiça poderá ser também amparo, proteção, prêmio. Estudemos, pois, a doutrina do Consolador, para conhecer toda a grandeza e lógica do perdão e da justiça. É esse, minha irmã, o perdão que Deus nos dá, a vida eterna desdobrada em incontáveis experiências reencarnatórias, na sequência das quais nos havemos de aperfeiçoar, até que consigamos refletir, sem sombra alguma, a imagem e a semelhança de Deus. Página dolorosa. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Hebreus 13:1 e 2. Na sociedade terrena, atualmente, existem problemas gravíssimos, como todos sabemos, os quais estão a desafiar todos os esforços, toda a boa vontade, todas as tentativas dos corações humanitários, das autoridades, dos dirigentes do país, ou dos países, porque se trata de problemas mundiais, para solucioná-los, sem que, no entanto, se apresentem inspirações legítimas a fim de ao menos suavizá-los. Parece, e é bem certo, que se processa uma revolução moral mundial para a renovação do planeta, exigindo de cada um de nós algo providencial para que os mesmos problemas sejam amenizados, nem que seja com a prece do nosso coração em favor da humanidade que se desvairá, não sabendo o que quer, o que fazer ante a violência e a dor, que a todos atingem e surpreendem. Um de tais problemas, no Brasil, do qual preferentemente tratamos, é a situação da infância abandonada ou carente, embora não abandonada, a criança infeliz, órfã de pais mortos ou mesmo vivos, muitas vezes, porque irresponsáveis ou desaparecidos, a criança marginalizada, sem lar, sem amor, faminta, sem direção nem educação, analfabeta em sua maioria, doente física ou moralmente, sem nenhum princípio moral religioso e, por tudo isso, futuros criminosos ou já delinquentes aos 13 e 15 anos de idade, como atestam as estatísticas oficiais ou dos jornais, frequentemente. É um mal social, portanto, o qual talvez só a sabedoria divina poderá dirimir, e do qual a sociedade é responsável, porquanto, durante décadas e mais décadas, desinteressou-se da criança sem amparo nem recursos, enquanto se dava aos gozos de toda espécie ou ao comodismo egoísta, incapaz de uma reação franca e objetiva para evitar que o número dos pequeninos infelizes crescesse ao ponto de, hoje, ser contado aos milhares e milhões. Diremos nós, espíritas, que nessa triste falange estão incluídos espíritos devedores do passado para a aprovação e o resgate do presente. Sim, é possível. Mas cumpre a todos os componentes da sociedade, a nós, espíritas, inclusive, pormos em prática os ensinamentos que viemos obtendo dos nossos maiores de além-túmulo, há um século, e do Evangelho do Mestre Nazareno, há 2 milênios, em torno da proteção devida aos fracos e indefesos. Muitas dessas crianças são delinquentes, já criminosas de morte, viciadas no mal, assaltantes, toxicômanos, absorvidas pela prostituição, e devemos compreender que a providência divina não pode exigir de nós que reparemos faltas passadas cometendo crimes de toda a espécie. Assim sendo, nosso dever sagrado é educá-las, compreender que vieram ao mundo para serem educadas pelos mais experientes, é amenizar essa situação, acima de tudo evitando que as pobres criaturinhas, desprotegidas, carentes de tudo, resvalem em plena adolescência, para o abismo social. Muitos de nós, espíritas ou não, temos tentado socorrê-las, cheios de boa vontade. Surgem então os orfanatos, os lares. Alguns, bem dirigidos, protegem,
Com efeito, a criança até vê-la em condições de ganhar a vida por si mesma, com uma profissão honesta, embora tudo isso custe muito sacrifício financeiro, falta de material humano para boa e paciente direção interna, de corações compreensivos que vejam no pequeno abrigado não um intruso, um abandonado, um objeto perdido no mundo, mas um filho de Deus com direito às nossas atenções, a quem devemos amor e consideração, mesmo um filho nosso, porquanto, se foi colocado em nosso destino foi para que o protegêssemos com amor, cumprindo nosso dever perante a lei de fraternidade, visto que os nossos próprios filhos ou netos um dia também poderão encontrar-se na necessidade de serem abrigados, asilados, quem sabe. Mas os espíritas, principalmente, são pobres. Em verdade não temos dinheiro suficiente para erguer grandes instituições e por essa razão outros orfanatos, sem recursos para o necessário tratamento até os 18 ou 20 anos dos seus protegidos, fazem o que podem, ajudam durante a primeira infância, atendendo quando possível às prescrições da medicina para o desenvolvimento saudável, físico e psíquico, da criança e a sua necessária educação, mas o fazem parcamente, por absoluta impossibilidade de fazerem melhor, continuando, portanto, a criança carente de uma proteção sólida. A maioria desses orfanatos, apesar da imensa boa vontade dos seus diretores, vê-se na penosa necessidade de desligar da sua proteção menores de 12, de 14 anos de idade, faz essa mais perigosa, a mais crítica da criança, quando seu caráter está em formação e suas sensibilidades e impressões são mais aguçadas, propiciadas ao aprendizado daquilo que a cerca, seja o bem, seja o mal ou o vício, o que redunda em dizer que, soltar uma criança dessa idade no mundo atual não é ação que brilhe pela caridade e a proteção devida aos mais fracos. Mas que fazer se os recursos para mantê-los até a maioridade são limitadíssimos, se, além da falta de recursos existem ainda problemas de todo gênero, inclusive de técnica direcional, de auxiliares subalternos, de governantes à altura do espinhoso mandato. Muitos desses adolescentes são órfãos. Os parentes, às vezes irmãos, ou tios, ou cunhados, ou até mesmo mães e pais, porque, infelizmente, todos esses são comparsas do lamentável drama, não os querem em casa, por esta ou aquela razão. Ficam, então, ao abandono as infelizes criaturinhas, completamente desprotegidas. Conheci meninas, desligadas, aos 12 anos, do lar em que foram criadas, semi-analfabetas, completamente inabilitadas para qualquer trabalho, cuja sorte foi a prostituição antes dos 20 anos de idade, e meninos que, rejeitados por cunhados e tios, desligados na mesma idade do orfanato, dormiam ao relento ou pelas garagens, até que algum operário mais humano os protegesse de alguma forma. Um deles, caridosamente recolhido por um amigo meu, interrogado sobre o que sabia fazer a fim de empregar-se em alguma casa honesta, assim habituando-se bênção do trabalho, respondeu apenas: eu sei lavar pratos, descascar batatas, varrer quintal. Então foi colocado em uma casa de pasto de quarta ordem, pois mal sabia soletrar as palavras. E só Deus sabe o que aconteceu depois. O grande evangelizador Vinícius, Pedro de Camargo, honra da literatura evangélica em nosso país, expressa este conceito em um dos seus belos livros. O orfanato para crianças é um mal necessário devido à dureza do nosso coração. Ele existe porque nós, os pais de família, fechamos as portas do nosso lar para os órfãos. O que devíamos fazer era adotar um órfão, uma criança abandonada, como filhos nossos, abrindo para eles as portas do coração. E nós outros acrescentamos: se no momento atual é um tanto perigoso adotar uma criança desconhecida, já crescida, adotamos então as já asiladas nos lares, porquanto estas ali estarão por tempo diminuto, ou as recém-nascidas, mais fáceis de educar à afeição da família a adotar. Destas, existem milhares que são abandonadas pelas próprias mães, geralmente solteiras, no próprio hospital ou nas latas do lixo, como frequentemente vemos. Outras, nascidas na extrema miséria, são enroladas em jornais até que as damas da caridade lhes levem roupas e agasalhos. A criança compreende que está asilada porque ninguém a quer em seu lar, foi rejeitada não só pela própria parentela como pelos demais que, muitas vezes, as visitam em seu abrigo. Daí, certamente,
a revolta da criança criada em orfanatos, a ingratidão a ela atribuída, a amargura irremediável daqueles que ali viveram a sua infância. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 13, item 18, vemos esta comovente lição intitulada aos órfãos, assinada por um espírito familiar. Meus irmãos, amai